Êxodo capítulo 3, no versículo 2. O Senhor vai falar com o teu coração. Glória a Deus. Quantos acharam, digam, eu vou para o céu. E quem não achou, diga, eu também vou. Amém. Que diz assim: E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo do meio de uma sarça. Olhou e notou que a sarça ardia no fogo, mas a sarça não se consumia. E Moisés disse: Agora eu irei até lá e verei esta grande visão, porque a sarça ela não se queima. E vendo o Senhor que se virava para ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. Respondeu ele: Eis-me aqui. E disse: Não te chegues para cá, tira a primeira sandália dos teus pés, porque o lugar que tu pisa é santo. Amém? Fecha os teus olhos, deixa eu orar pela tua vida e pela ministração da palavra do Senhor. Fecha os teus olhos. Senhor, meu Deus e meu Pai que estás no céu, aqui eu estou não porque eu sou melhor, não porque eu posso. Tu sabes mais do que eu, que é por graça. Pois uma vez eu fiz uma oração a Ti no meu quarto, eu falei: Deus, a partir desse momento eu sou Sua. Então o Senhor me utiliza de todas as formas que o Senhor queira, pois eu sou uma ferramenta nas Tuas mãos. Que a partir de agora não venha ser a minha voz, mas que venha ser o brado do Espírito Santo, tocando nos corações e nas mentes. Que não venha ser os meus lábios professando a verdade, mas que venha ser pelo poder da presença de Deus. Que as minhas mãos venham estar ungidas, que os meus pés venham estar ungidos. Senhor amado, eu apresento cada vida nessa noite que está orando comigo. Vai quebrando agora todo jugo, vai tirando agora toda a frieza, vai despedaçando todo o mal, Senhor. Todo impedimento, toda barreira seja quebrado em nome de Jesus, o Todo-Poderoso. Eu sei que aqui tem pessoas que vieram para te engrandecer. Eu sei, Jesus, que aqui tem pessoas que vieram para buscar a tua face. E é aqui nós estamos. Que eu venha diminuir e que a tua glória venha crescer e chorar. Podeis assentar nessa noite. Sente glorificando ao Senhor, aquele que vive e aquele que reina para todo sempre. Amados, preste bem atenção e eu prometo, amada igreja do Senhor, que eu não irei ser enjoativa naquilo que o Espírito Ele colocou para me falar. Mas eu peço agora 100% da atenção de vocês, porque eu tenho certeza que o Senhor vai falar no teu coração. Mas eu quero que a tua atenção esteja voltada agora para a palavra de Deus. Prometo que não irei enjoar. A palavra vai dizer-nos sobre o primeiro encontro que o profeta Moisés teve com Deus. Quem aqui nunca ouviu falar do profeta Moisés? Quem nunca aqui ouviu alguém dizer, ouviu em algum desenho, alguma novela a respeito da história de Moisés? Mas quando a gente vai falar da vida de Moisés, o que a gente vai perceber, o que a gente vai entender é um homem que foi levantado por Deus para libertar o povo de Israel do jugo e da escravidão do Egito. Quando eu falo de Moisés, vem à nossa memória um homem cheio de autoridade, um homem que tinha relacionamento com Deus. A palavra vai dizer que Moisés chegou a falar face a face com Deus, assim como se fala com um amigo. Então imagina comigo o peso de relacionamento que Moisés tinha com Deus. Imagina comigo a autoridade que ele tinha nas suas mãos. Imagina a intimidade que ele tinha com Deus. Ele andava do lado de Deus, ele via a face de Deus, ele conversava com Deus. O homem que pela sua liderança libertou milhões de israelitas do jugo do Egito.
Moisés, Joquebede, ela decide não ir no comando de Faraó, ela decide desobedecer a ordem do maioral dela. A palavra vai nos declarar que durante 3 meses, Joquebede, ela esconde Moisés na sua casa. Só que no passar de 3 meses, Joquebede, ela fica desesperada, pois criança chora muito. Criança, quando cresce, ela fica curiosa, ela quer engatinhar, ela quer brincar, e ela percebe que não podia mais esconder Moisés. Teve uma ideia: coloca Moisés em um cesto diante da margem do rio e deixa o menino indo. E eu estou resumindo essa parte, e a palavra vai dizer que as empregadas, escute, da filha de Faraó, acha Moisés perante aquele rio e entrega para a filha dele. E a palavra vai dizer que a filha de Faraó, a princesa, tem um carinho imenso por aquele menino, e ela toma ele para si. Eu não sei como foi a história de Moisés, o tempo que ele passou a sua adolescência e a sua juventude no Egito, mas uma coisa eu sei, que a palavra é clara em destacar que ele era dotado de toda a ciência, ele era dotado de toda a sabedoria humana que o povo do Egito poderia produzir para ele. Além do mais, ele virou neto de Faraó, ele era um príncipe, ele cresceu com toda a regalia que talvez eu e você queria, ele cresceu com todo o conhecimento que talvez eu e você queria. Só que acho interessante que quando Moisés ele cresce, ele percebe que o sangue dele não é egípcio, ele percebe que a origem dele é hebreia, ele percebe que tinha uma etnia, ele percebe que tinha uma origem, ele percebe, aleluia, que tinha um povo. E a palavra vai dizer que um desejo nasce no coração de Moisés de conhecer a sua família verdadeira, e ele decide visitar os seus irmãos de sangue. E na descida da visitação, Moisés percebe que um soldado egípcio estava maltratando um escravo hebreu, e ele já fica agoniado, ele já fica perturbado. Então ele decide se meter no meio para defender aquele que era da sua etnia e aquele que era da sua origem. Só que nessa defesa, a palavra vai dizer que Moisés mata aquele soldado, e ele fica agonizado, ele não sabe o que fazer, mas vem uma ideia na cabeça dele: coloca o corpo debaixo da areia do deserto, para que ninguém descubra o assassinato, o homicídio que ele teve, que ele tomou. Só que a palavra vai dizer que pessoas descobrem o assassinato que Moisés operou, e muitos estavam com rumores, com fofoca, com dizeres, e esses rumores, a palavra vai dizer que chegam nos ouvidos de Faraó, e a palavra vai dizer que existe uma lei, que aquele que fere o egípcio seria ferido, aquele que matasse o egípcio seria morto. E eu acho interessante é que Moisés não era neto realmente de nascença de Faraó, e muito menos filho da filha de Faraó, era apenas de consideração. E ele levanta e diz para aquele moço: Moisés, eu vou matar você porque o que você fez é errado perante a lei. E a palavra vai nos declarar que Moisés
te perseguir, vão falar coisas que não é para você ouvir, que nem você quer. Tu sabe que é errado, mas o Senhor me trouxe aqui nessa noite e me mandou te dizer: continua fazendo aquilo que é certo, continua fazendo aquilo que é certo. E a palavra vai dizer que as moças voltam para a sua casa e elas contam para o pai dela, sacerdote de Midian, Jefe: pai, o Senhor nem sabe o que aconteceu. A gente foi encher os bebedouros e dar de beber para o pasto. Chegou alguns caras ali e estavam com ignorância e queriam expulsar a gente, mas se levantou um moço e decidiu defender. Eu imagino o pai delas falando assim: vamos atrás dele. Eu quero esse moço dentro da minha casa porque eu quero agradecer. Eu imagino Moisés chegando e o pai daquelas moças agradeceu: obrigado por livrar as minhas filhas e obrigado por cuidar do meu pasto. Agora eu vou te falar uma coisa: eu vou te dar a minha casa para você morar, vou te dar um emprego e você vai cuidar do meu pasto, e ainda vou te dar o melhor presente, vou te dar minha filha, a Zípora, para você casar com ela. A palavra vai dizer que de fugitivo ele vira pastor de ovelhas. Além de ter uma casa, um emprego e uma mulher, ainda gera 2 filhos. Aleluia! Parece que a vida dele já está boa, mas se lembra comigo do que eu falei no início. Moisés, ele era um príncipe. Moisés tinha tudo de mão beijada. Moisés era inteligente, só que a vida dele, pastora, virou de cabeça para baixo. De príncipe virou pastor no meio de um deserto, um caos gigante. De príncipe que era honrado, veio ter que honrar outras pessoas. De príncipe que era servido, teve que servir o seu sogro e cuidar do pasto no deserto. Aleluia! E sabe o que o Senhor ardeu no meu coração e manda eu dizer nessa noite, só para quem está entendendo essa mensagem: para eu te levar aonde eu quero te levar, é necessário você mudar as fases. Se Moisés não tivesse mudado as fases, ele nunca teria o primeiro encontro com Deus. Se Moisés não saísse de príncipe para servo no deserto, ele nunca teria um encontro. E Deus manda eu dizer nessa noite: tu está servindo, aguenta mais um pouco. Está doendo, aguenta mais um pouco. Está machucando, aguenta mais um pouco. É só uma fase, e essa fase vai te levar para o encontro com Deus. E a palavra vai declarar: aparentemente a vida dele não estava tão boa, mas também não estava pior. Se lembra que ele matou gente, que ele era fugitivo. Estava normal, tinha uma família. Oh, mas não era isso que Deus queria para ele, não. Era a fase que ele tinha que passar, mas não era assim que ele ia terminar. Porque deixa eu te dizer, Moisés era um cara extraordinário. Existem pessoas comuns que determinam propósitos extraordinários, e existem pessoas extraordinárias que determinam propósitos comuns. Mas Moisés era um cara extraordinário, e o que Deus tinha para ele era coisas extraordinárias. Deus manda te dizer: passa por essa fase que no final eu te encontro lá no Monte Horebe. Passa por essa fase que no final eu falo contigo. É tempo de humilhação agora, é tempo de escassez agora, é tempo de luto agora, é tempo de perda agora. Mas no final eu vou te levar para onde eu quero te levar, porque é lá que eu vou falar contigo. E ele faz aquilo que era para ele fazer: trabalha, cuida do pasto do seu sogro. Certa vez, e agora que eu quero entrar, eu só estava introduzindo. Certa vez, ele estava apacentando o pasto do seu sogro, e ele iria levar, eu acho, como de costume, para o local onde as ovelhas deveriam estar. Só que a Bíblia vai dizer que dessa vez ele decide ir por trás do deserto, porque é por trás do deserto que ele tinha
de subir até o Monte Horebe. Monte Horebe significa monte de Deus. Então ele pensou: eu vou mudar a rota do meu caminho natural, porque eu vou subir no Monte Horebe para colocar as ovelhas do meu sogro lá. E Deus, ele falou no meu coração: Adria, se Moisés não tivesse mudado a rota, ele não ia falar comigo lá no monte. E o Senhor me dá autonomia, e eu vou dizer: para você ter um encontro com Deus, é necessário mudar a rota, é necessário mudar a rota. Aleluia! Muda o caminho hoje. Quer olhar para Deus, quer viver coisas com Deus, muda a rota, muda a rota. É tempo de mudar o caminho, é tempo de ir por trás do deserto, é tempo de mudar a rota. Porque você é mais ousada para falar aquilo que o Espírito me dá autonomia para dizer. Enquanto tu não mudar o teu caminho natural, tu nunca vai ver o poder de Deus. Enquanto tu caminhar no mesmo caminho, tu nunca vai ver a glória de Deus. Está na hora de você enfrentar o desconforto de ir por trás do deserto. Porque quando tu for por trás do deserto, é lá que tu vai ver a glória de Deus na tua. Só os ousados que têm autonomia para mudar a rota. Levanta a mão. Talvez para você ver a glória de Deus, não precisa mudar a rota. Talvez para você viver outras experiências, é necessário mudar os costumes, mudar as vontades, mudar os desejos, mudar tudo aquilo que precisa ser mudado para viver aquilo que ninguém vive. Sinto graça de Deus nesse lugar. E eles são no ordinário da sua rotina de trabalhar para o seu sonho. Para ele ia ser mais um dia comum, mas o Senhor é especialista em tornar dias comuns com destinos extraordinários. Porque aquele encontro, pastora, mudou toda a vida de Moisés. Ele sobe ao Monte Horebe. Repita comigo: Monte Horebe. Monte de Deus. E a palavra vai dizer que o anjo do Senhor, como fogo, desce em uma sarça. Escuta, para você não se enrolar comigo, presta atenção. Quando a Bíblia diz o anjo do Senhor, não era basicamente um anjo, porque era o próprio Deus. Porque na teologia tem algo que diz que é teofonia, que é a aparição de Deus no lugar de anjo, ou às vezes o Deus próprio mais invisível. Então aqui não é basicamente um anjo, mas era o próprio Deus que ia marcar um reencontro com Moisés. E ele percebe que o fogo de Deus estava sobre uma sarça, e esse fogo simbolizava, escuta, o fogo do Espírito Santo. Aquela sarça era uma sarça diferente, irmão Lucimar. Quando as sarças de baixo não tinham aquilo que a sarça de cima tinha. E eu vou te explicar como era a sarça do
céu. E Ele está dizendo: se tu levanta a tua mão, hoje a minha glória te toca, te toca, te toca, te toca. Aleluia. Tem espinho, mas eu não vou sair. Tem espinho, mas quem levanta sou eu. Está cheio de erro, mas eu te escolhi. Ele estava dizendo: Moisés, eu sei a lista negra do teu passado. Sei que tu matou, sei que tu fugiu, mas mesmo assim eu te quero. Deus está dizendo: conheço a lista negra do teu passado. Sei que antes você fazia coisas que hoje você não faz, mas o Senhor manda te dizer: eu ainda te quero. Apesar dos teus espinhos, eu ainda te quero. Apesar das tuas fraquezas, eu ainda te quero. Eu te quero, eu te quero, eu te quero. E vou me manifestar dentro de você. Sabe o que eu acho interessante? Eu vou dar um exemplo. Apóstolo Paulo. A palavra vai declarar que tinha um espinho na coluna. Quem se lembra dessa história? E a palavra vai dizer que o apóstolo Paulo, um homem também cheio de relacionamento com Deus, ele ficava agonizado, porque aquele espinho doía tanto no físico quanto na mente e no espírito. Ele ficou tão agonizado que ele orou 3 vezes, implorando para Deus tirar o espinho da carne dele. Sabe o que Deus falou? Eu não vou tirar, mas eu te prometo que a minha graça vai te bastar mesmo com esse espinho. Eu te prometo que esse espinho não vai fazer você morrer. Eu te prometo que tu vai suportar. É por isso que tu canta destruído, mas canta. É por isso que tu prega machucado, mas prega. Porque tu tem os teus espinhos pessoais, mas ele diz: a minha graça é suficiente. Tu suporta, tu suporta, tu suporta. Porque o meu poder ele se aperfeiçoa na tua fraqueza. O que é um espinho diante daquilo que o Senhor já liberou para você fazer? Se está doendo, faça doendo. Se está machucando, faça machucando. Porque como sem espinho Deus vai fazer. A sácia é o principal monumento de que Deus usa quem Ele quer. E Ele usou uma sácia para o fogo dele ser manifestado, mesmo com defeitos, mesmo com espinho. E a palavra vai dizer que ele olha e ele nota que a sácia ardia forte. A sácia ela ardia no fogo.
agir, percebe pelo andar, percebe pelo caminhar, percebe pelo falar, percebe você, filha dele. O fogo que nunca consome é esse. Sabe por quê? Porque o fogo que consome é o fogo da terra. Porque o fogo de Deus nunca destrói e o fogo de Deus nunca consome. Então entenda qual é o fogo que você está recebendo. Porque se fosse um fogo natural, a sarça já estava em pó e cinzas há muito tempo. Mas como era fogo do céu, queimava, mas ficava de pé. Escuta. A palavra vai ser que aquilo atrai os olhos de Moisés. E a palavra diz que ele quer chegar mais perto para ver de perto aquela grande visão. Porque aquilo que apresenta fisicamente falando era aquilo que estava fazendo com que Moisés se fascinasse. Só que Deus, aí ele resolve falar: Moisés, Moisés, eis-me aqui, eis-me aqui, não sei quem é, mas eis-me aqui. Não te vires para cá. E primeiramente não tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que você está é santo. Aleluia! Não tira e nem tenha coragem de virar. Vou falar porque Deus está me autorizando para dizer. É gente que se atrai pela glória que vê, mas o Deus que é o dono da glória, Ele está dizendo: tu quer chegar mais perto? Primeiro tira a sandália dos teus pés. Primeiro tira a sandália dos teus pés, porque o lugar é santo. É gente que quer ver de perto a glória, que quer experimentar a glória, mas não quer tirar o sapato que precisa ser tirado. Eu vou falar mais claramente para você entender essa noite. Se tu não arrancar aquilo que está atrapalhando o teu relacionamento com Deus, tu nunca vai entrar na atmosfera de glória que Ele reserva para você. Tira a sandália dos teus pés, porque esse lugar é santo. Esse lugar é santo. É Deus dizendo: aqui tu não entra de qualquer jeito. É Deus dizendo: aqui tu não adora de qualquer jeito. É Deus dizendo: aqui tu não prega de qualquer jeito. Tira o teu orgulho primeiro, vou falar. Tira o teu orgulho primeiro. Tira a tua luxúria primeiro. Tira a tua lascívia primeiro. Tira o desejo de adulterar primeiro. Tira o desejo de pecar primeiro. Aí depois tu entra na minha glória. Na minha glória. Tem gente tratando a glória de Deus como nada, mas ela é santa. 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 Não entra de qualquer jeito, porque tu nunca vai entrar na atmosfera de glória se tu tiver com teus pés calçados. O que eu acho interessante. Estou sentindo Deus aqui. O que é interessante que naquela antiguidade, para você notar quem era escravo e servo, eles não usavam sandália. Quem não usava sandália na época, todo mundo sabia. Era escravo. Todo mundo sabia, é servo. É por isso que Deus mandou Moisés tirar a sandália. É para ele entender que na presença dele ninguém é estrela, todo mundo é servo. É para entender que aqui ninguém é artista. Aqui é servo. Servo. Só quem é servo levanta a tua mão e dá um brado de
Você pode glorificar Deus? Não te fiz. E Deus, ele não se cala, ele diz ainda: Moisés, eu sou o Deus do teu pai, sou o Deus de Abraão, sou o Deus de Isaac e sou o Deus de Jacó. E a palavra vai dizer que quando ele ouve a voz do Deus dos antepassados dele, na hora ele cobre o seu rosto e temerá. Vocês se lembram que eu falei de um homem que estava audacioso para ver a sarça de perto? Vocês se lembram? Mas quando ele ouviu a voz de Deus dizendo quem ele era, na hora abaixou a guarda e se humilhou. Deus está dizendo: a presença da minha glória não te faz ficar audacioso e corajoso para você ver. Quando eu digo quem eu sou e quando eu libero o peso da minha palavra, não tem quem fique de nariz empinado aqui. Todo mundo se dobra, todo mundo se dobra, porque a palavra, ela confronta. A palavra faz você se entregar. Se não for a palavra, é outra coisa. Mas quando é a palavra, faz você se humilhar na presença dele, faz você se entregar na presença dele, porque a sarça é momentânea, mas a palavra continua viva. Chega de desrespeitar a voz de Deus. Chega de trair a voz de Deus. Tem gente sendo tocada agora. Chega. Está na hora de honrar aquele que fala com você. Está na hora de respeitar aquele que fala com você nessa noite. O próprio Deus quer descer nesse lugar, mas é necessário humilhação da tua parte. É necessário entrega. É necessário entrega. Só quem veio se entregar de corpo e alma, levanta a tua mão para glorificar o Rei da Glória. E o Senhor ainda disse: Moisés, eu tenho visto a aflição do meu povo e eles estão pedindo socorro, eles estão pedindo libertação. Sabe o que vai acontecer? Quem vai ser levantado para libertar aquele povo vai ser você. A palavra de não sou eu. Ele diz assim: que eu vou ser levantado. Aí ele diz ainda quem eu sou para levantar, para libertar uma multidão. Quem eu sou para ir atrás desse povo? Eu não tenho autoridade nenhuma. Se você esqueceu de fugir de lá. E o Senhor responde: Moisés, tu não te preocupa não, porque eu te encarrego, mas eu vou me responsabilizar pela tua vida, porque eu vou ser contigo no decorrer dessa caminhada. E o Senhor me dá autoridade e autonomia para dizer para pessoas aqui: não se preocupa como Deus vai fazer, apenas faça. No decorrer da caminhada tu vai ver o cuidado, tu vai ver o cuidado de Deus. Mas tu olha para mim nessa noite e diz: quem? Eu sou a mais improvável da minha casa, eu sou o mais improvável da minha família, mas Deus me trouxe aqui nessa noite para dizer: é você que eu quero, é você que eu quero, para libertar pela multidão da escravidão. Te levanta e não tenha medo, te levanta e não tenha receio. Eu sei de tudo isso, mas eu vou me encaminhar segurança, eu vou
Senhor diz: leve isso aqui que você viveu comigo como um sinal. Porque quando você voltar para a terra que eu vou dar para vocês, você vai voltar nesse mesmo monte para falar comigo. E o Senhor, Ele está dizendo: não te esqueça das experiências que eu tenho com você. Porque quando eu te levar mais além, eu quero ver se você vai ter humildade e coragem para visitar o primeiro lugar que Deus falou contigo. Moisés nem sabia que iria ser libertador daquelas pessoas, milhares e milhares. Nem sabia que Deus iria usá-lo daquela forma. E Deus está falando: quando você for, eu vou fazer você ir além. E eu vou te usar de uma maneira que nem você entende. Mas o Senhor manda eu te dizer: será que você vai ter humildade para voltar para dentro do teu quarto? Como na primeira vez que eu te visitei, tu vai ter coragem de voltar lá no teu quarto para orar na madrugada, da primeira vez que eu te visitei? Porque foi lá que eu falei contigo na primeira vez. Foi lá que eu falei contigo na primeira vez. Foi lá que você teve experiências com Deus. Será que tem pessoas que têm humildade aqui para voltar lá como sinal de devoção? É você dizendo: eu só fui além porque primeiro no meu quarto eu tive um encontro com Deus e eu estou voltando porque eu sou